E hoje nós vamos ver isso aqui, ó. Impedir que se crie registros duplicados no seu banco de dados. Olá, meus queridos padawans! Vamos começar hoje a implementar um recurso de segurança para o nosso app. Nós criamos a opção de criar logins, fazer o login, mas nós não fizemos uma coisa que é extremamente importante para evitar uma bagunça no nosso banco de dados lá no Firebase, que é evitar logins duplicados. Afinal de contas, alguém poderia fraudar o sistema dessa forma, então nós vamos impedir isso, criando uma verificação de existência do login. Então, para isso, nós vamos... eu estou aqui no Code Behind do criar acesso, mas nós vamos primeiro mexer na nossa classe de serviço. Então vou aqui no meu gerenciador de soluções, eu vou em serviços user, dou 2 cliques, ele já estava aberto aqui. Nós temos aqui os métodos de registrar usuário e verificar login, é tudo que criamos até agora. E vamos criar um método para poder verificar se o usuário já existe, para evitar duplicidade. Eu poderia até colocar um if, alguma condição ali no registrar usuário, para poder impedir que isso aconteça, mas por questão didática, e eu acho que vai facilitar também a organização, vamos colocar essa verificação aqui como método próprio, até para você entender como funciona a consulta, ok? E porque também eu não fiz isso da outra vez, então vai ficar mais fácil para a gente. Então você vai lá na sua classe, se você não está acompanhando as primeiras aulas, é importante que você veja os vídeos desde o começo da série, para que você entenda o que a gente está fazendo aqui. Vamos criar mais um método público, não tem roteiro, estou fazendo sem roteiro, então estou fazendo junto com vocês aqui. Vamos lá, um public async, para começar. Vai ser uma task também. Vou abrir aqui uma task booleana. Ok, vai ser dessa forma aqui. Então vai ser uma tarefa booleana, uma tarefa que vai retornar verdadeiro ou falso. Vou chamar de verificar duplicado, para a gente reconhecer rápido esse nome. Eu vou abrir um parêntese e vou precisar criar também uma string aqui. Nós vamos verificar o quê? O e-mail ou o nome de usuário, né, que é a mesma coisa no nosso caso aqui, no nosso exemplo. Então vou criar uma string dentro aqui do parênteses chamada e-mail. Pronto, ok? Eu vou apertar Enter, pular a linha, porque eu já terminei aqui, e vou abrir chaves. Ok? Nosso método está criado aqui, pelo menos a base dele. E agora nós vamos precisar criar uma variável que vai realizar essa consulta. Vai ser muito parecido com a variável que está ali em cima, tá? Então vou criar aqui, ó, var consulta, ou consultar, vamos botar igualzinho em cima. Vai ser igual a parêntese, await, cliente, ponto child, child é com C, eu abro parêntese e vou especificar em qual tabela está registrado o meu usuário. A única tabela que usamos até agora é usuários, então boto entre parênteses. Lembrando, a você que caiu de paraquedas, nós usamos aqui o Firebase Real Time Database nesse projeto. Então, eu estou programando em cima desse projeto, ok? Então, beleza. Aqui já foi. Eu vou aqui entre os parênteses de fechamento. Vou no fechamento do usuário, aperto o Enter e deixo outro parênteses cair na linha de baixo. Vou apertar ponto. Vou chamar o onceAsync. Assim, dessa forma. Eu vou abrir aqui o maior que menor que. E vou chamar a minha classe onde está as variáveis que eu utilizo lá na minha tabela. Minha classe aqui se chama usuários. É a lista, né? Opa, não tem acento, Elias. Usuários. Ok? Depois aí do sinal de maior que, eu vou abrir e fechar parênteses. E terminar de fechar o parênteses aqui de cima do await. Ok? Nesse momento aqui, nesse instante aqui, nesse estágio do código, eu acessei a minha tabela. Então, eu já tenho disponível as variáveis que eu quero consultar naquela tabela. Na verdade, só vou consultar uma. Mas, enfim. Eu vou pular uma linha, lembrando que eu poderia escrever isso aqui tudo numa linha só estou pulando para organizar o código, tá? Enquanto eu não botar ponto e vírgula, ele não fecha o código, então eu posso pular linha, posso fazer na mesma linha, não faz diferença, ok? Vou botar ponto e agora eu preciso executar uma busca, ok? Para fazer a busca, eu vou chamar o where, igual ali em cima, where, onde eu abro parêntese, vou criar uma variávelzinha igual ali em cima, só o mesmo puro, dou um espaço, aperto igual, maior que, aperto espaço, aperto U novamente, aperto ponto. Vou procurar agora sim, minha variável foi especificada aqui, um objeto, esse objeto é o usuário. Então escrevo object, boto ponto, ele vai buscar lá naquela classe que a gente criou os nomes, né, das variáveis, o que eu quero é usuário, aperto Enter aqui, o usuário vai ser igual ao e-mail que foi especificado nessa string. Por quê? Porque lá no nosso Code Behind, nós vamos capturar essa informação
do que o usuário está digitando na tela. Então o usuário vai ser igual, como é booleano tem que botar 2 vezes igual, e-mail. E fecha parênteses. Beleza. Aqui ele já está realizando a busca, ok? Aqui ele já sabe o que ele tem que buscar, tem os parâmetros, né? Agora nós vamos finalizar ela da seguinte forma. Aperto Enter, aperto ponto, escrevo first ou the full. Abre e fecha parênteses também, porque não precisa especificar nada. Aperto ponto e vírgula, nosso código está praticamente pronto. Só que ele precisa retornar um resultado, por isso que está dando um erro aqui. Então apertar Enter aqui, dá um espaço a mais aqui, pular uma linha a mais. Ele já ofereceu que é o retorno consultar diferente de null, podemos usar isso. O que é isso? Ele vai retornar o consultar como verdadeiro se ele for diferente de vazio. Ou seja, se ele for diferente de vazio, significa que já existe um usuário criado. Se já existe um usuário criado, eu vou ter que colocar lá no meu código, caso isso fique verdadeiro, que ele não deve prosseguir com a criação de usuário, ok? Então, meu método se chama verificar duplicado. Se quiser, pausa o vídeo e anota aí. Em breve eu devo liberar um GitHub para você copiar o projeto e analisar em casa, mas por enquanto eu quero que você tente fazer, ok? Em aulas futuras eu vou liberar para você copiar, tá? Já foi? Beleza. Método criado, muito parecido com o método de verificação de login, porque é uma verificação. Só diminuir o número de elementos. Então vou voltar lá no meu code behind de criar acesso, que é o criar acesso.xml.cs, você vai no que você criou aí. Eu vou lá no clique do meu botão criar acesso. O meu se chama btn criar acesso, underline clique, o evento clique do botão tem esse nome. E eu vou implementar em alguma área aqui, em alguma área que seja interessante, que ele verifique se existe ou não um usuário duplicado, um usuário igual. Acredito que depois de verificar se as senhas não correspondem seja interessante. Por quê? Porque na minha verificação de senhas é local, que ela vai verificar só se as senhas correspondem, é rápido, não tem que fazer a consulta na internet. Então, a gente já mata isso aqui de uma vez só. Como verificar login? Depende de consulta, se o usuário tiver problemas de internet pode complicar. Então vou colocar logo abaixo disso, ok? Eu vou querer chamar uma variável aqui, chamar de login. Vai ser igual, variável login vai ser igual a new, vou criar uma nova instância aqui, de serviços user, servico user, ou seja, que é aquela classe onde estão meus métodos que consultam lá o Firebase que a gente tem criado já desde as aulas passadas. Eu abro e fecho o parênteses, aperto ponto e vírgula, essa linha está pronta. Eu já tenho aqui uma instância chamada login que vai verificar isso. Eu vou apertar Enter para pular uma linha e vou criar uma booleana, que é um bool aqui. Poderia ter criado lá em cima, mas vamos fazer aqui, chamado login duplicado, para facilitar. Login duplicado, uma variável booleana que vai ter o valor igual ao login, ok? Ponto, o método que a gente criou agora, que é o ponto verificar duplicado, ok? Eu vou abrir parênteses, ele vai me pedir a string de e-mail. Aonde está essa string? Está naquela caixa de texto que a gente criou. No meu caso aqui, a caixa de texto que o usuário cria o usuário dele, eu crio o e-mail dele, é no txt criar e-mail, ok? Ponto text. Eu fecho parênteses e aperto ponto e vírgula. Como o nosso método é assíncrono, eu acabei até esquecendo disso, eu tenho que colocar um operador await aqui, ó. Await, para ele aguardar a consulta na internet, para receber o resultado. Ele não pode receber o resultado, o código não pode, meu código não pode prosseguir se não receber o resultado se é verdadeiro ou falso. Então ele vai ter que aguardar, não tem jeito. Vou apertar Enter. Aqui eu posso criar uma condição simples, um if, por exemplo, que seria o mais fácil para a gente aqui. O if, se login duplicado for verdadeiro, significa que existe um login. Então, eu coloco o if, eu boto entre parênteses do login duplicado, porque quando a variável booleana é verdadeira, eu não preciso especificar dentro dos parênteses se é igual a verdadeiro. Ele já interpreta que eu estou que essa booleana é verdadeira, se eu coloco ela entre parênteses e não especifico mais nada, ok? É desse jeito. Então aqui ele está falando, if, se login duplicado for igual a verdadeiro, vou apertar Enter aqui, abrir chaves, if, entre chaves, eu vou colocar aqui um display alert, vou só copiar o ali de cima para ganhar tempo, usando o operador await para guardar. O display alert vai ser falha. Esse login já existe. Tente outro e-mail. Esse login já existe. Ok. Beleza, ele vai abrir uma tela de mensagem escrito falha, esse login já existe. Vou botar um Enter aqui. Não que tenha muito a ver com essa aula, mas já tinha implementado nesse código uma tela de carregamento.
eu preciso chamar o método que faz isso, tela de carregamento, tá? Que fizemos na aula passada. Se você não sabe o que eu tô falando, vê a aula passada. Aqui é só para verificar a tela que ela vai abrir aqui no começo, ele vai fechar ela, ok? E eu também boto aqui embaixo um return. Return para o meu código e encerra tudo que estou fazendo, ele não vai mais para baixo, ok? Ele para de executar o código. Ele cancela a partir desse ponto a execução do código e agora eu sei se existe duplicado ou não. Vamos testar? Vou rodar aqui meu código. Certo? Vamos aqui em não ter uma conta, criar uma conta, que é onde acesso o nosso formulário de criação. Cliquei aqui. Em e-mail, vou usar um e-mail que já tem, tipo contato@newbiaulas.com.br. Opa, senha tanto faz, só vou botar igual aqui para poder coisa. Se tudo deu certo, ele tem que verificar a senha e depois verificar se existe esse e-mail. Então vou clicar em criar, abrir a tela de carregamento. Falha se login já existe, ele não prossegue com a criação e evita o login duplicado. Ok? Essa foi a aula de hoje. É um detalhezinho que já segue tudo aquilo que já fizemos antes. Se você já fez outros códigos, você vai ter facilidade de fazer isso, porque está repetindo o código praticamente, só que aplicando de uma forma diferente. Mas é importante que você saiba a lógica por trás dele, porque essa lógica se repete muito em várias situações da sua vida de programador. Então, é uma coisa simples que vai fazer uma verificação extremamente importante. Caso ela já exista, ele vai impedir a criação e vai fazer com que se evite um acidente, que um usuário consiga um acesso administrativo num app mais complexo que esse, por exemplo. Então, não deixe de implantar esses recursos, esses métodos que podem impedir que você tenha um transtorno maior depois que alguém explora essa falha, ok? Então vou ficando por aqui. Muito obrigado por sua companhia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de deixar sugestões aqui. Nós vamos continuar melhorando esse projeto. De repente eu deixo no GitHub aí para você copiar ele inteiro quando ele estiver pronto, para que você possa comparar com o seu. E aguardo vocês na próxima aula. Não deixe de comentar, curtir, compartilhar e se inscrever, que é importante demais. Se quiser ajudar esse canal mais ainda, porque tá um período difícil no YouTube, deixe seu valeu demais ou doe qualquer valor usando o QR Code do Pix, que aparece a todo momento na tela, ou a chave que está na descrição, ok? Meu nome é Elias Ribeiro, muito obrigado mesmo por sua companhia. Já deve estar aparecendo recomendações. Um grande abraço.